Gravar. Aí, pronto, gravando. Então, hoje a gente vai fazer a meditação guiada da página 128, aceitação radical da dor. E não se preocupem muito, assim, né? Se vocês não estão com nenhuma grande dor física, né? A gente sempre tem alguma sensação de desconforto no nosso corpo, no qual a gente pode praticar, né? E o ideal é que a gente não esteja mesmo, né? Assim, como é que é a tradução de overwhelming, né? A gente não está sobrecarregada com a dor, né? Quando a gente está com muita dor, também a gente não consegue praticar. Então, Então a terceira idade está saindo na frente hoje de vocês, porque depois dos 60 sempre tem uma dorzinha. Dor, né? Sempre tem dor. Sempre tem dor. Eu também, essa pandemia, acho que eu fiquei tão sentada, né? Porque tudo online, assim, eu comecei a ter dor na bunda, assim, de ficar sentada, sabe? Ciático. Então, sempre tem dor, né? Mas é isso, assim, se for uma dor muito intensa, também fica difícil de praticar, né? Então, é bom a gente escolher uma dor que é intensidade moderada também, para não sobrecarregar a gente, tá bom? Eu encontrei uma posição confortável para a gente fazer nossa prática. Podem ir fechando os olhos. Se quiserem, pode fechar a câmera também, para ficarem mais à vontade. Reserve alguns instantes para prestar atenção no seu corpo, se ele está bem apoiado. Deixe os pés bem apoiados no chão, coluna ereta. Peito aberto, corajoso. Reserve alguns momentos para ficar só paradas, descansando, relaxando com o ritmo natural da respiração. Se permita estar só com a sua respiração agora. A gente não tem mais nada para fazer. Deixando seu corpo se assentar. Sua mente se assentar. Como se ela pudesse preencher o seu corpo. Como se a gente recolhesse a nossa mente, que está lá no futuro, ou que está lá no passado, e trouxesse ela para o nosso corpo. E a gente vai suavemente escanear o nosso corpo, relaxando a testa, a mandíbula, deixando cair os ombros, suavizando as mãos, tentando não criar nenhuma tensão desnecessária no nosso corpo. Como a nossa prática é de aceitação radical à dor, eu vou pedir para vocês identificarem alguma área no corpo de vocês, tem algum desconforto, alguma dor. Se a sua atenção fosse um foco, que você levasse diretamente para essa área. Traga uma atenção receptiva diretamente às sensações desagradáveis nessa área do seu corpo. E observe o que acontece
quando você começa a estar presente com essa dor. Existe uma tentativa, embora sutil, de afastar essa dor? Talvez eliminá-la, bloqueá-la. Existe medo? Talvez você perceba que o corpo e a mente se fecham como um punho na tentativa de resistir à dor. E deixe que sua atenção seja permanente, presente, permitindo que as sensações desagradáveis sejam como são. Mesmo com essa tentativa de fechamento, de medo, a gente pode se abrir a qualquer sensação. Veja se é possível suavizar qualquer reação contra a dor, permitindo que o punho da resistência se abra. Quanto mais você se conectar com a consciência aberta e espaçosa, mais será capaz de estar presente com as sensações e permitir que se desenrolem naturalmente. Experimente sua consciência como um espaço macio que circunda a dor. Permita que as sensações desagradáveis flutuem nessa consciência. Pousando nessa abertura, traga agora uma atenção mais precisa às sensações dinâmicas na área da dor. Como é essa experiência de fato? Você sente queimação, dor, torção, pulsação, pontada? A dor, ela parece um nó ou uma faixa que aperta? Ou a área parece estar sendo pressionada para baixo ou esmagada por um grande peso? Essas sensações são difusas ou concentradas? Veja se essas sensações mudam conforme você observa elas. Investigue com atenção suave e não reativa. Permita que as sensações, que talvez você perceba como um bloco sólido de dor, se desdobrem e se movimentem em sua dança natural de mudanças. Quando surge resistência, deixe que sua primeira resposta seja relaxar, restabelecendo essa sensação de abertura. Tensão é luta. E a gente não precisa disso. A gente pode relaxar e se abrir. Fique consciente de todo o seu corpo, inclusive das áreas que não doem.
E seu corpo se tornar como um espaço aberto, com bastante espaço para que as sensações desagradáveis surjam e se dissipem, desbotem ou se intensifiquem, se movam e se transformem, sem segurar, sem tensionar. Porque esse mar de consciência e desde que quaisquer sensações dolorosas flutuem em uma abertura acolhedora. A gente pode saborear mais alguns instantes dessa prática. Caminhando para o encerramento. Permita perceber como você está se sentindo agora. Talvez abrindo espaço, inclusive, para algum insight que tenha aparecido. Aos pouquinhos a gente vai trazendo a nossa consciência de novo para os nossos pés. Mexendo eles, sentindo bem o contato com o chão. Talvez ainda de olhos fechados, oferecendo algum movimento que seu corpo precise. Espreguiçando, girando a cabeça. Quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Bem? Compartilhar alguma coisa que surgiu na prática, compartilhar um pouquinho da experiência. Muito precioso a gente poder trabalhar com as sensações do nosso corpo, né? A gente pode, eu não sou nenhuma grande especialista nisso, mas trabalhar com o nosso corpo permite a gente estar em conexão direta com as sensações, né? E estar em conexão direta com as sensações é uma relação com o momento presente, né? É o que está acontecendo aqui agora. Não é cognitivo, né? Não é nenhuma historinha assim que nossa cabeça está contando, é direto, né? E quando a gente trabalha com dor, que é uma sensação mais intensa, a gente pode se dar conta, inclusive, dessas resistências, né? Dos nossos medos, de emoções que surgem quando a gente está com dor, né? É um território bem precioso para a gente trabalhar.
Eu vou compartilhar a tela, tá? Tudo bem. Todo mundo está vendo? Sim? Vou ajeitar a tela aqui que está meio bagunçado no computador. Aí. Então, essa meditação que a gente fez. Eu não sei se a Aline falou para vocês, a gente está pretendendo gravar essas meditações para a gente ter os áudios, né? Mas é uma coisa que não depende, né, de mim e da Aline, assim. Eu acho que essas práticas que a Tara colocou no livro, elas estão muito bem descritas, assim, né? De um jeito, inclusive, se vocês quiserem gravar o áudio de vocês conduzindo a prática, né? E depois fazerem, é um ótimo exercício, né? E pronto. A gente começa, então, o capítulo 6 já. Alguém quer ler? Você tá muda, Lani. Pronto. Tirou o foninho? Tirei, estava me incomodando. Vamos lá. Aceitação radical do desejo, despertando para a fonte do anseio. Os homens não são livres quando fazem apenas aquilo que apreciam. Os homens só são livres quando fazem aquilo que o eu mais profundo aprecia. E é possível alcançar o eu mais profundo. É preciso mergulhar. De forma premente que os amantes se desejam a busca da verdade pelo investigador, todo movimento vem do movedor, toda atração nos puxa ao oceano. Rumi. Quando fui apresentado ao budismo numa aula de estudos globais no ensino médio, não quis nem saber daquilo. Achei irrelevante para a minha vida. Parecia sinistra aquela preocupação com o apego e contrária ao prazer. Tudo bem, pode ser que todo mundo sofra, mas por que se fixar nisso? Era o final dos anos 60 e para muitos o hedonismo era uma prática devocional. Éramos viciados no desejo. O budismo parecia estar mandando que eu parasse de buscar relacionamentos românticos, abrisse mão de momentos agradáveis com os amigos, evitasse o barato da maconha e desistisse das minhas aventuras na natureza. Na minha cabeça, libertar-me do desejo tiraria graça da vida. Anos depois, eu perceberia que o Buda nunca pretendeu fazer do desejo em si um problema. Quando ele disse que o desejo causa sofrimento, não estava se referindo às nossas inclinações naturais como seres humanos, de ter carências e necessidades, mas ao nosso hábito de nos apegarmos à experiência que, por natureza, acabarão. No meu caminho até entender isso, tropecei muito, caí e me vi repetidamente iludida e enredada. Algumas vezes o desejo me dominou como um tirano, outras vezes travei uma batalha feroz contra ele, me endurecendo para resistir à sua força. Por fim, entendi que se relacionar sabiamente com a energia poderosa do desejo constitui um caminho para o amor incondicional. Algum comentário até aqui? A primeira vez que concebi essa possibilidade foi como é de esperar naquele que é um viveiro do desejo, o relacionamento romântico. Alguns anos após deixarmos nossa comunidade espiritual, meu marido e eu nos divorciamos. Nosso casamento havia se baseado num estilo de vida que enfatizava as disciplinas yogis, mas não encorajava o foco nos relacionamentos pessoais. Éramos bons amigos, mas não um par perfeito como parceiros íntimos.
Não muito tempo de nosso divórcio, conheci um homem que parecia ser exatamente o que eu buscava. Em alguns poucos encontros casuais, algo tinha dado um clique e eu estava apaixonada. Em meio àquela empolgação inicial, parti para um retiro de meditação de uma semana em meados do inverno. Nos 6 anos em que via praticando a meditação budista, eu participara de uma série daqueles retiros e adorava o estado de clareza e presença que alcançava ali. Mas naquela ocasião, em vez de me acomodar, ainda que numa aparência de presença plenamente atenta, minha atração imediata e irresistível foi pelos prazeres da fantasia. Eu estava nas garras de um romance vipassana completo, como essas fantasias passaram a ser chamadas. No silêncio e na austeridade do retiro, a mente pode desenvolver todo o mundo erótico em torno de uma pessoa que mal conhecemos. Com frequência, o objeto de um romance de vipassana é outro meditador que chamou nossa atenção. No espaço do tempo de poucos dias, podemos viver mentalmente todo um relacionamento, cortejando, casando, constituindo uma família juntos. Eu havia trazido minha pessoa fantasiosa comigo, e esse romance vipassana com força industrial resistiu a todas as minhas estratégias para me livrar dele e voltar ao aqui e agora. Tentei relaxar e direcionar minha atenção à respiração, observar o que vinha acontecendo no meu corpo e na minha mente. Mal conseguia completar 2 ciclos de respiração atenta antes que minha mente retornasse ao seu tema favorito. Eu me perdia em imagens de como poderíamos reconhecer a enorme atração entre nós e partir para as montanhas. Blue Ridge para um fim de semana juntos. Eu nos via meditando e depois fazendo amor apaixonadamente. Imaginava que subiríamos ao alto da montanha ou Jurag, nos deleitaríamos com os indícios de início de primavera e com a possibilidade de sermos almas gêmeas. Aí, com uma pontada de culpa, eu lembrava onde estava. Às vezes olhava em volta e absorvia a serenidade e a dignidade do salão de meditação. Lembrava-me da liberdade, da alegria de permanecer presente e do sofrimento que surge de viver em histórias e ilusões. Mas isso não fazia efeito. As fantasias decolavam de novo quase imediatamente. Esperando sair da minha cabeça, eu tentava meditações andando mais longas, nos caminhos nevados em torno do centro de retiro. Como minha mente continuava se agitando implacavelmente, eu me senti autocomplacente e envergonhada pela falta de disciplina. Acima de tudo, fiquei frustrada porque senti que estava desperdiçando um tempo precioso. Aquele retiro era uma oportunidade de aprofundar minha prática espiritual, e ali estava eu, imersa no desejo e imaginando o futuro. A dor do desejo intenso era mais óbvia no retiro, mas eu estava bem familiarizada com o efeito de tamanho desejo em minha vida cotidiana. Sabia como era estar no início de um relacionamento novo e passar dias aguardando uma ligação. Sabia como era querer impressionar alguém, um aluno, amigo, professor, com minha inteligência ou espiritualidade e sair do encontro me sentindo constrangida e artificial. Sabia como era ficar adiando as brincadeiras com meu filho porque estava decidida a terminar a resenha para minha dissertação. Quantas horas da minha vida eu havia passado voltada para o futuro, lutando para obter minha licença em psicologia, ansiando por conhecer o parceiro certo, batalhando para terminar uma proposta de livro. Não que eu não pudesse ter tais aspirações, mas voltar minha visão para o futuro era uma forma desconfortável e desequilibrada de ser. Quando esses períodos estavam a pleno vapor, eu ficava tão tensa que não conseguia apreciar a beleza à minha volta, tão absorta que não me ouvia interiormente, nem curtia as pessoas que amava.
Ali no retiro, onde tinha todas as oportunidades de perceber os sons, sentimentos e sensações reais surgindo no momento presente, meu e desejoso e obsessivo ainda estava atrapalhando. Após alguns dias, tive uma entrevista fundamental com a minha professora. Quando descobri como me sentia, ela me perguntou: como você está lidando com a presença do desejo? A surpresa veio junto de compreensão. Para mim, o desejo havia se tornado o inimigo e eu estava perdendo a batalha. A pergunta dela me encaminhou de volta à essência da prática da atenção plena. Não importa o que esteja ocorrendo, o que importa é como nos relacionamos com nossa experiência. Ela me aconselhou a parar de combater o que estava acontecendo e investigar a natureza da mente e do desejo. Eu podia aceitar, ela me lembrou, mas sem me perder naquilo. Embora muitas vezes seja incômodo, o desejo não é ruim. Ele é natural. É um impulso que faz parte do nosso equipamento de sobrevivência. Ele nos mantém comendo, fazendo sexo, indo trabalhar, fazendo tudo o que fazemos para prosperar. O desejo também nos motiva a ler livros, ouvir palestras e explorar práticas espirituais que nos ajudam a perceber, a habitar a consciência amorosa. A mesma energia vital que leva ao sofrimento também fornece combustível para o despertar profundo. O desejo só se torna um problema quando domina nosso senso de quem somos. Ao ensinar o caminho do meio, o Buda orientou que não nos deixássemos possuir pelo desejo, nem que resistíssemos a ele. Estava falando sobre todos os níveis de desejo, de comida e sexo, de amor e liberdade. Estava falando sobre todos os graus de carência, das pequenas preferências às ânsias mais irresistíveis. Estamos atentos ao desejo quando experimentamos com uma consciência incorporada, reconhecendo as sensações e os pensamentos de carência como fenômenos que surgem e passam. Embora não seja fácil, ao cultivar a visão clara e a compaixão da aceitação radical, descobrimos que podemos nos abrir plenamente a essa força natural do desejo e permanecer livres em meio a ela. O que é o desejo? Algum comentário, Elane? Não sei, eu fiquei curiosa para saber se vocês se identificaram assim com esse movimento, né? Todas nós aqui, a gente está buscando, né, um desenvolvimento pessoal, a gente está lendo, a gente pratica, né? A gente está indo atrás de cuidar, né, da gente, assim. E por muitas vezes eu, pessoalmente, me senti nesse mesmo lugar que ela, né? De uma cobrança interna para estar melhor, para ser melhor, para colocar em prática e entrar num lugar de conflito, né? Um lugar interno de autocobrança, de conflito e de luta, né? E é muito interessante, assim, ela trazer isso na experiência pessoal dela, né? E também como que ela foi aprendendo a lidar, né? Porque é isso, enquanto a gente está... É que muitas vezes o que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente luta e a gente ganha. Então a gente acha que lutar é a resposta, que é o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que lutar, a gente tem que resistir, né? A gente tem que ir para esse lado da disciplina, de uma maneira mais geral, né? E aí a gente vai tentando sempre por esse caminho quase que instintivamente, né? Mas chega uma hora que parece que isso não faz mais efeito, a gente fica muito frustrado com a gente fica muito decepcionados, né? A gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, e igualzinho ela se sentiu, né? Mas exatamente porque essa luta, ela vai levando a gente para um lugar que é exatamente o lugar contrário que a gente está buscando, né? A gente está falando de caminho do meio, a gente está falando de aceitação, a gente está falando de autocompaixão, né? E nesses lugares não existe luta, né? É outra lógica, a gente está falando de uma outra lógica de se relacionar com as coisas, né? Eu acho que é o que ela foi
descobrindo, né? Esse caminho do meio que ela foi descobrindo. Assim. Não sei, alguém quer falar alguma coisa? Não? Fê, esse desejo, apesar de ser assim bem consciente, ele não é um meio de uma fuga da realidade? Quando a realidade, está falando inclusive da dor, né? Quando a realidade está muito pesada, muito doída, aí surge esse desejo como uma forma de suavizar? Às vezes é, mas é por isso, assim, né? E isso faz parte da nossa, do pacote ser humano, assim, né? A gente tem desejos por quê? Porque a gente precisa encontrar abrigo, a gente precisa encontrar parceiro, a gente precisa encontrar comida, a gente precisa, né, encontrar um lugar melhor para viver. O desejo, ele tem a ver com isso, com essa busca, né? E muitas vezes a gente entra nesse looping só de busca, e que é uma coisa quase não, é automática, né? Faz parte do nosso, de como o nosso cérebro funciona, né? Então, muitas vezes a gente pega esse caminho do desejo exatamente para poder, como uma forma de conseguir o prazer, a dopamina que a gente precisa, né? Porque o desejo, né? O resultado dele é o prazer, né? É essa sensação de conseguir, né? Dopamina, endorfina. Então, naturalmente, o nosso corpo muitas vezes recorre a isso. Então, não é isso que ela está falando, né? Não é que o desejo é ruim, mas é algo que nos arrasta sem que a gente, às vezes, perceba, né? E aí pode ser uma fuga, às vezes pode ser algo que, inclusive, está te levando para um lugar que não é bom para você, né? Tem um amigo meu, por exemplo, que ele está sempre mudando de emprego, sempre procurando outra viagem, sempre com um projeto novo. E aí, conversando, a gente percebe, né, conversando com ele assim, que ele vai se dando conta de que eu estou sempre buscando alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, mas não sei, tem alguma coisa que eu preciso olhar aqui, porque não é possível, né? Eu chego lá e ainda não é isso, e aí eu começo a ficar, começam a aparecer problemas, eu começo a ficar entediado, começo a ver dificuldade, mas não, então é outra coisa. E aí você vai se dando conta de que é isso, pode ser uma fuga, né? Pode ser uma coisa que te afasta do que você quer, te afasta do que você precisa, né? Mas pode ser uma armadilha mesmo, né? Mas é isso. A gente não tem como fugir do desejo. A gente não. É isso o caminho. Olha, Alanis, está muda. Está muda. Será que ela estava falando com a gente? Eu não estou te ouvindo, Alane. Desculpa. Falou um monte, a gente não estava te ouvindo. Eu sei, é porque meu filho me ligou, aquela coisa de dar assistência para os netos, ele perguntou se eu estaria disponível amanhã para levá-los para a escola, porque meu marido vai internar amanhã. Gente, desculpa. Imagina, imagina. Eu estava aqui papagaiando, falando um monte, eu vi você falando, eu falei, nossa, ela está falando, eu nem me dei conta. Desculpa. Não, na verdade, você estava explicando essa história da fuga, né? Eu tenho muito cuidado com a questão da fuga quando ela é inconsciente, né? Eu estou olhando muito para a atenção plena, para eu não me boicotar, para eu não me deixar ir pelos meus devaneios, me entregar pelos meus devaneios. Então, assim, eu estou puxando para a presença, então eu estou cuidando dessa presença. E eu fico muito atenta também para não deixar ser uma mistura de fuga. Eu prezo muito o enfrentamento da dor, o enfrentamento da situação difícil, e o desejo, como você colocou, e como ela bem colocou também, faz parte do ser humano. Né? Sentir desejo de ir para o cinema, sentir desejo de simplesmente deitar, dormir, tomar um banho morno, enfim. Então, é essa questão da atenção que eu cuido, que eu acho que é importante, até mesmo para a gente não adoecer, não viver num mundo irreal, né?
E corre-se o risco, está muito ruim aqui, então eu vou pular para o meu mundinho. Como as crianças costumam fazer. Porque o mundo delas é esse mundo de fantasia, né? É isso. Me desculpem, gente, é porque eu não quis sair daqui. Pensei que fosse uma coisa mais rápida. Não só o desejo, né? Assim, todas as emoções, se a gente for olhar com cuidado, a emoção ela serve para isso, né? Para apontar alguma coisa que a gente está precisando, né? Então, o desejo, a raiva, o desejo ele tem a ver com a motivação, né? Não é uma emoção em si, mas todos esses movimentos, né, emocionais que vão direcionando a nossa ação, eles estão dizendo de alguma necessidade nossa, né? Então, quando a gente, por exemplo, estou precisando muito, quero muito viajar, eu quero muito não sei o quê, quero muito fazer tal curso, não sei. Às vezes, é por isso que eu acho que é importante isso que você falou, né? A gente precisa estar atentas, né? Que às vezes esse desejo, né, esse querer, assim, ele está apontando para alguma outra coisa que você está precisando, né? Às vezes apontando também para alguma coisa que você está precisando, porque uma coisa não exclui a outra, né? Não quer dizer que, sei lá, se eu estou desejosa de fazer um curso, sim, eu posso ter o desejo de querer muito fazer aquele curso para melhorar, para beneficiar a mim, beneficiar os outros, mas também pode ter, de repente, uma necessidade minha de aceitação. Pode ser que eu estou me sentindo muito vulnerável. Entende? Assim, então, a atenção plena, ela permite isso, assim, a gente vai olhar para aquilo que a emoção e que a motivação está direcionando o nosso olhar, mas a gente tem a chance de não ser arrastados, né? Tem a chance da gente talvez se dar conta de que não é exatamente aquilo, é outra coisa que eu estou precisando, né? Não é isso que eu estou olhando agora, né? Para onde está É, é como se assim, o desejo que faz parte, e ele é importante, a atenção plena ajuda a decifrar o que é esse desejo, é isso? A gente precisa interpretar esse desejo. Como ela colocou aqui, uma atração romântica, aí fica naquela atração romântica. E o que tem por trás, ou até mesmo ao lado dessa atração romântica? Aí a atenção plena ajuda a decifrar a mensagem. É assim? Não é que tudo também tem uma mensagem a ser decifrada, né? Mas ajuda a gente a se relacionar de uma maneira mais saudável com aquilo que aparece, né? Então, e isso é importante exatamente porque a gente acaba sendo arrastadas, né? Assim, a gente acaba, às vezes, sem nem perceber, a gente vai fazendo coisas e vai reagindo, né? Então, a atenção plena, acho que ela vem nesse lugar não só de decifrar e de entender o que está por trás, mas dá uma chance da gente se relacionar de um lugar mais sábio, né? Não tem aquele exemplo que a Christine Neff sempre dá, assim, né? Da autocompaixão, que você tem uma criança que só quer comer doce, né? E aí você sendo autocomplacente, você dá o doce e você tendo compaixão, você vai comer o que é melhor para você, né? Eu vejo sempre muito assim, a minha relação, por exemplo, com o desejo, eu pessoalmente fico muito atenta a isso, assim, sabe? O que é melhor para mim, né? Sim, eu quero isso, né? Mas não sei, deixa eu ver, né? Então, você está aberto, você percebe o que você está desejando, você percebe o que você está querendo, mas se você consegue dar esse passinho para trás, né, da atenção plena, talvez você possa agir com um pouco mais de sabedoria, né? Não ir de cabeça, né? Os budistas, eles usam muito a imagem de um... Sabe quando a vaca tem aquela argolinha, né? De você ficar sendo puxada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Que aí quando você tem atenção plena, você pode soltar essa argola, né? Você não vai mais arrastado. As coisas, elas ganham um pouco mais de sabedoria, né? A nossa reação. Né? Gente, quando eu falo em desejo, eu estava aqui pensando, me faz pensar no sistema de recompensa do Paul Gilbert. Não sei se todo mundo que está no grupo da compaixão. Mas é tão complexo de entender. O que vocês acham?
Porque, assim, parece que é o sistema de recompensa, mas por trás é o de ameaça. Se você for pensar que teria uma falta para buscar a recompensa, uma dor, a fuga que vocês estavam falando. Entendi, Fran. O que você está pensando, assim? Você está tentando fazer um paralelo com o que ela está trazendo do desejo? Isso, aham. Relação, tô tentando entender assim o que daria para encaixar na ciência mesmo. Seria o sistema de recompensa, esse desejo, essa busca, que daí daria recompensa, sensação de prazer, que faz a gente querer mais e mais, e aí não conseguir parar, que daí ela ficava ali com o pensamento obsessivo naquilo. Eu acho que sim. O Foi como eu desejo. entendi. Oi? Foi como eu entendi o desejo, que talvez se encaixasse aí. Sim, o desejo ela é a motivação desse sistema de recompensa, né, que o Paul Gilbert traz. Porque a luta e fuga, a motivação é de proteção, né? É outra motivação, assim. No dia a dia a coisa acaba sendo muito mais fluida do que isso, claro, né? Que nem você falou, não sei se é um desejo também para suprir alguma coisa que eu tô com medo. Sim, a coisa ela é muito mais interdependente, né? Mas o desejo, sim, ele faz parte, ele tem a ver com prazer, né? Com emoções e hormônios que trazem prazer, satisfação, mas uma satisfação ligada à dopamina, não uma satisfação ligada à sensação de segurança, de paz, de abertura, são outros hormônios, né? São outras emoções. Quando a gente fala desses sentimentos, a gente está falando do sistema verde, do Paul Gilbert, e está falando sobre ocitocina, né, e amor, compaixão, paz, né, abertura, uma sensação de que a gente não precisa buscar e nem fugir de nada, né? Então, são emoções prazerosas, positivas também, né, nesse sentido, mas é outro tipo de emoção, é diferente da emoção do desejo, né, que é o prazer, aquela coisa do craving, né, de excitação, uma coisa mais energética, assim, né? É. Continuamos? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, continuamos. Você continua, Lorane? Ou quer trocar? Quer revezar? Tá no mudo. Só se alguém quiser ler, mas eu continuo de boa. Como diz os adolescentes. Tudo bem? O que é o desejo? O Dalai Lama começa muitas de suas palestras dizendo que todos querem ser felizes, ninguém quer sofrer. Nosso desejo de felicidade é, em termos mais fundamentais, o desejo de existir. Esse desejo se expressa na maneira como todas as coisas tomam forma por toda a natureza. A mesma força universal da atração que reúne átomos em moléculas e mantém os sistemas solares girando em galáxias também une espermatozoides a óvulos e reúne pessoas em comunidades. O monge erudito budista Valpola Raula fala sobre esses desejos primordial como uma tremenda força que move vidas inteiras, que até move o mundo inteiro. É a maior força, a maior energia do mundo. Como seres humanos, nosso desejo de felicidade é voltado à satisfação das nossas necessidades. De acordo com o psicólogo Abraham Maslow, nossas necessidades variam em hierarquia de impulsos biológicos básicos às ânsias espirituais. Precisamos de segurança, alimento e sexo, reconhecimento emocional e conexão, envolvimento mental e atividade criativa, comunhão e autorrealização. Essas necessidades do corpo, da mente e do espírito nos dão satisfação e prazer quando são atendidas. Se elas são negadas, nossos sentimentos frustrados e incompletos. Buscamos experiências que nos permitem sobreviver, prosperar e nos realizarmos.
O problema é que, por mais gratificante que seja, toda experiência está fadada a mudar. O Buda expressou isso na primeira nobre verdade. A existência é intrinsecamente insatisfatória. Ouvi esse ensinamento pela primeira vez na escola em sua tradução mais comum. A vida é sofrimento. É claro que pensei que isso significava que a vida não passa de angústia, mas a compreensão do sofrimento pelo Buda foi mais sutil e profunda. Ficamos incomodados porque tudo em nossa vida está sempre mudando. Nosso estado de espírito, nosso corpo, nosso trabalho, as pessoas que amamos, o mundo em que vivemos. Não conseguimos nos fixar em nada. Um belo pôr do sol, um sabor doce, um momento íntimo com alguém que amamos, nossa existência como corpo-mente que chamamos de eu, porque todas as coisas vêm e vão. Na falta de qualquer satisfação permanente, constantemente, precisamos de outra injeção de combustível, estímulo, provas de amor de quem amamos, medicamentos, exercício físico e meditação. Somos constantemente impelidos a nos tornarmos algo mais, a experimentar algo diferente. Se nossos desejos são simples e podem ser satisfeitos temporariamente, nossa forma de reagir é direta. Quando sedentos, bebemos. Quando cansados, dormimos. Quando solitários, conversamos com um amigo. No entanto, como sabemos, as coisas raramente são tão simples assim. Na maior parte do tempo, nosso desejo não é tão facilmente satisfeito. Imersos no transe da indignidade, nossos desejos se fixam em aplacar, de uma vez por todas, nossa ansiedade por causa da imperfeição. Tentamos eliminar as pendências e evitar os erros, mesmo sabendo que nenhum dos dois é possível. Queremos nos sentir bons o suficiente o tempo todo no trabalho, na criação dos filhos, nos relacionamentos, na saúde, na aparência e na vida. Queremos que os outros sejam de determinada maneira, sempre felizes, saudáveis, amorosos e respeitosos conosco. Contudo, como essas coisas não acontecem, somos dominados pela sensação de que algo está faltando ou está errado. Nossas carências diárias torturantes impedem que relaxemos e percebamos nossos anseios mais profundos. Perpetualmente, nós nos voltamos para o momento seguinte, esperando que ofereça a satisfação que o momento presente não oferece. A raiz latina da palavra desejo, desíduos, significa longe de uma estrela. A maneira como gosto de interpretar é que as estrelas são a fonte energética de toda a vida e uma expressão da pura consciência. Essa vivacidade, essa luminosidade são que desejamos mais profundamente. Desejamos pertencer à nossa estrela, perceber nossa verdadeira natureza. No entanto, como nossos desejos geralmente se restringem, fixando-se no que por natureza é passageiro, nos sentimos longe da nossa estrela, distantes da vida, da consciência e do amor, que são a essência de quem somos. Então, nos sentindo separados da fonte do nosso ser, nos identificamos com nossas carências e com as formas como tentamos satisfazê-las. Ela está falando de apego, né? Do desejo e da nossa vontade de se apegar, né, às coisas quando elas são gostosas, boas, como que é um instinto natural, né? E colocando aí também uma fonte do problema, né? Essa vontade de que tudo seja permanentemente bom e certo e imutável e que as coisas boas não passem, né? E que as coisas saiam como a gente gostaria que saíssem, né? E como a gente sempre dá com a porta na cara quando a gente faz isso, porque não acontece desse jeito.
Mas o nosso desejo, ele, acho que é um pouco daquilo que você estava falando, né, Alane? Como o nosso desejo, ele pode ser uma pegadinha para a gente, né? Porque muitas vezes o nosso desejo, ele aponta para essa vontade de que as coisas sejam imutáveis, né? E aí esse desejo, ele vira esse apego, essa solidificação, né? E que certamente traz muito sofrimento, né? Certamente, assim. Eu sublinhei a Você... frase, Ah, pode falar, pode falar. eu sublinhei a frase que eu achei que foi bem importante, que é: voltamos para o momento seguinte, esperando que ofereça a satisfação que o momento presente não oferece. E daí que dá para ver onde entra o mindfulness mesmo, né? Ver o que tem aqui que a gente não tá vendo. A prática da meditação, isso acontece muito, né? A gente meditou um dia, se sentiu maravilhosa e tranquila e relaxada, a gente vai fazer de novo, a gente quer aquele mesmo resultado, né? Aí nessa busca por esse mesmo resultado, a gente já fixou, já se pegou e aí já deu com a cara na porta de novo, porque aí não acontece. E aí entra a frustração e tal. Então a gente está o tempo todo nesse jogo, né? A gente poder ter essa consciência, né, essa atenção plena e poder ver esses movimentos, ele libera a gente de alguma forma, né? Porque aí a gente percebe o que a gente está fazendo, né? A gente percebe, olha só, tá vendo? Eu sentei aqui para meditar, eu queria estar me sentindo que nem eu me senti ontem, mas não é assim, né? Tem um movimento natural aí que acontece independente da vontade, né? Não é a pessoa que senta hoje para meditar não é a mesma de ontem, né? Então é bem assim, uma coisa simples, né? Assim como a gente prestar atenção em cada respiração e perceber como cada respiração é uma diferente da outra, é um super ensinamento disso que ela está falando, né? Da gente poder acompanhar cada respiração e cada momento como esse momento novo, né? Sem gerar o desejo de que a respiração seja de uma determinada maneira, sem desejar que a respiração de agora seja tão gostosa quanto a que foi antes, né? Sem prestar atenção na respiração, se a gente faz, né? É um super ensinamento, assim, é super. A gente consegue ver tudo, né? Todo esse movimento intrincado aí na nossa mente a gente consegue ver, né? Um simples exercício de prestar atenção na respiração. Quer falar alguma coisa, Guara, ou não? Ah, eu estava pensando aqui, né? É? Até isso mesmo, era isso que eu ia falar, vocês acabaram de falar, né? Que é até a gente perceber a impermanência disso também, né? De tudo isso que a gente está conversando também, né? Que vai estar sempre assim, né? A gente sempre pensando, sempre na cabeça, né? Nunca aqui, né? Aqui. Então a gente tá sempre indo para lá, mas tem que estar sempre voltando para cá, né? E eu estava pensando bem nisso, assim, né? Mas quando você estava falando, mas o caminho do meio, a gente está indo contra, né? Mas a gente está sempre indo contra, né? Uhum. E deu para entender, né? Era isso que eu estava pensando. A gente tem essa percepção até da impermanência nisso também, né? De que a gente senta hoje, mas ontem, ontem era uma pessoa, hoje é outra, né? E a gente quer ser igual a outra, né? A outra pessoa. No fundo, a gente quer estar sempre lá no desejo, naquilo que está dando certo, né? E, assim, muito teórico você querer estar longe disso, né? Ser imune, né, a essa mudança, Uhum. né, querer arrumar um jeito, no fim das contas, de conseguir resolver isso. Dá um jeitinho, né? Não, não tem jeitinho, né?
Eu não sei se é impressão minha, assim, mas e eu tô me sentindo assim também. Tá todo mundo meio cansadinho hoje, né? Para mim, por exemplo, essas semanas, né, de feriado, assim, acaba condensando tudo muito, né, nos 3, 4 dias, assim, aí chega no fim da semana, tem o feriado, mas não dá tempo de descansar tudo que precisava, aí já começa tudo de novo, né? Ficando uma coisa meio atropelada, assim. Eu estou assim, estou conseguindo nem falar, gente, e prestar muita atenção, tá? Então, fico até incomodada, assim, nesse momento, né? Porque eu gostaria de estar diferente, não estou conseguindo. Eu senti um peso nos ombros, né? E acho que é bem isso mesmo, né? 2 feriados acaba atrapalhando muito, nossa, pelo menos no meu trabalho, bastante. Acaba mudando muito Então, nossa organização, né? Isso mexe com a gente, né? Mas é isso, acho que é um bom lembrete também para a gente abrir espaço para isso, né? E dar o que a gente está precisando. De repente, um descansinho, né? Fechar aqui se for possível e descansar, dar o que a gente precisa. Rita, não se oi, sinta querida. incomodada. O grupo te acolhe, querida. Ai, muito obrigada. Obrigada de Fica na coração. sua, como você tá bom com a gente. Tá bom. Obrigada, gente. Saudade de A vocês. presença tá bom demais, né? Saudade de vocês. Por isso que eu quis estar aqui, né? Que lindo. Então, tá bom, gente. Acho que é isso. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Obrigada pela noite. Vamos descansar, né? Bora descansar. Obrigada. A Carmen também estava pescando aí. Nossa. É que a vozinha, né, foi assim, Maravilhosa. parecia uma cantiga, né, de ninar. Desculpa. Imagina, Carmen. Boa semana para vocês, tá? Boa semana, minhas queridas. Boa noite, gente. Obrigada. Até segunda que vem. Beijo. Se Deus quiser.